Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de abril de 2025. Boa noite a todos. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores, equipe da casa. Boa noite, comunidade ibirapuitense que nos assiste através das redes sociais. Vamos dar início à sessão. Solicito a Claudiane que faça leitura de correspondências, em seguida que o Dr. Valcir faça a apresentação dos projetos que chegaram na casa. Boa noite. Nós não temos correspondências recebidas, mas temos 2 novos projetos que estão sendo apresentados. O primeiro deles, projeto de lei 7/2025, que dispõe sobre a prioridade no atendimento pelo Poder Público Municipal às gestantes, puérperas e bebês de até 2 anos de idade e dá outras providências. Esse projeto é de autoria da vereadora Roberta Miller e eu vou ler ele. Artigo 1º. Fica estabelecida a prioridade no atendimento pelo Poder Público Municipal às gestantes, puérperas e bebês de até 2 anos de idade na área da saúde e assistência social. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se gestante a mulher em estado de gravidez, puérpera, a mulher no período de até 45 dias após o parto, bebê, toda a criança no período compreendido até os primeiros 1000 dias de vida, desde a concepção até completar 2 anos de idade. Artigo 3º. A prioridade de que trata esta lei abrange, mas não se limita às seguintes hipóteses: acompanhamento pré-natal completo e de qualidade, promoção e apoio ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê e complementar até o mínimo 2 anos, acompanhamento pediátrico regular, acesso ao programa de nutrição e alimentação adequada, acesso a serviços de assistência social que garanta o bem-estar e o desenvolvimento integral do bebê, atendimento médico odontológico nas unidades de saúde, exames laboratoriais e de imagem essenciais ao acompanhamento da gestante e do desenvolvimento infantil, atendimento psicológico e social para gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade, inserção prioritária nos programas sociais voltados à proteção materno-infantil, vacinação e acompanhamento do calendário de imunização infantil, reabilitação física e fonoaudiológica, outras ações municipais que visem ao bem-estar materno-infantil. Artigo 4º. O Poder Público Municipal deverá implementar políticas públicas e programas específicos para garantir a efetividade das prioridades estabelecidas nesta lei. Artigo 5º. O município poderá firmar parcerias com entidades públicas e privadas para a implementação de programas que fortaleçam o atendimento e acompanhamento da saúde e assistência social das gestantes, puérperas e bebês de até 2 anos. Artigo 6º. Os órgãos responsáveis pela execução desta lei deverão promover campanhas de conscientização sobre a importância dos cuidados durante os primeiros 1000 dias de vida. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber revogar disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A autora Roberta Miller. Vamos à mensagem justificativa. Na oportunidade em que cumprimentamos os nobres edis, encaminho em anexo o projeto de lei que dispõe sobre a prioridade no atendimento pelo poder público às gestantes, puérperas e bebês de até 2 anos de idade e dá outras providências. O período que compreende os primeiros 1000 dias de vida de uma criança, desde a concepção até os 2 anos de idade, é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Estudos científicos e experiências bem-sucedidas demonstram que intervenções adequadas nesse período podem reduzir significativamente a mortalidade materno e infantil, além de promover um futuro mais saudável e próspero para as crianças. A gestação, o parto e os primeiros anos de vida são momentos críticos que demandam atenção especial e cuidados integrais. O acompanhamento pré-natal da qualidade, o aleitamento materno exclusivo e complementar, a nutrição adequada e o acesso a serviços de saúde e assistência social são elementos essenciais para garantir o desenvolvimento pleno das crianças e o bem-estar das mães. Diante disso, é imperativo que o Poder Público Municipal de Ibirapuitã priorize o atendimento às gestantes, puérperas e bebês de até 2 anos de idade, implementando políticas públicas que assegurem o acesso a esses serviços essenciais. Essa iniciativa não apenas contribuirá para a redução dos índices de mortalidade materno e infantil, mas também promoverá um desenvolvimento mais saudável e equitativo para as futuras gerações. Assim, com base no exposto, submetemos à apreciação dos nobres colegas vereadores o presente projeto de lei,
confiando em seu apoio para a aprovação de uma medida que trará benefícios significativos para a população ibirapuitense. Também para apresentação, um projeto de resolução número 5/2025, de autoria das vereadoras Roberta e Rosângela de Fátima Matiolewski. Então, vamos a ele. Cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Ibirapuitã e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores. Segundo, a Procuradoria Especial da Mulher tem por finalidade a defesa e a promoção da igualdade de gênero, da autonomia, empoderamento e representação das mulheres, bem como o enfrentamento a todas as formas de discriminação e de violência contra mulheres e meninas. Artigo 3º. Compete à Procuradoria da Mulher promover pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara Municipal e ainda: 1. Receber, acompanhar e encaminhar os órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra mulheres e meninas. 2. Fiscalizar e acompanhar a execução dos programas do governo federal, estadual e municipal que visem a promoção da igualdade de gênero, autonomia, empoderamento e enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas. 3. Fomentar a participação e representação das mulheres na política. 4. Cooperar e construir parcerias com organismos municipais, estaduais, nacionais e internacionais, públicos e privados, Poder Judiciário e Ministério Público voltados à implementação de políticas públicas para mulheres. 5. Promover pesquisas e estudos sobre a violência e discriminação contra as mulheres e todas as temáticas de gênero, inclusive fins de divulgação pública e fornecimento de subsídios às comissões da Câmara Municipal. Promover e implementar campanhas educativas, seminários e palestras referentes à temática de gênero no âmbito municipal. Debater e posicionar sobre questões de gênero no âmbito municipal, estadual, nacional e internacional. Propor e integrar a articulação de políticas transversais de gênero nos órgãos governamentais e da sociedade civil. Artigo 4º. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de uma Procuradora Especial da Mulher e de uma Procuradora Adjunta, escolhidas por voto direto dos vereadores na primeira sessão ordinária de cada sessão legislativa, com mandato de 1 ano. Parágrafo 1º. Poderão concorrer aos cargos as vereadoras com efetivo exercício, somente sendo admitida a participação masculina diante da inexistência de mulheres exercendo mandato. Parágrafo 2º. A Procuradora Adjunta substituirá a Procuradora Especial da Mulher em seus impedimentos e colaborará no cumprimento das atribuições da Procuradoria. 3. Em caso de vacância no cargo, será realizada a eleição suplementar na primeira sessão ordinária subsequente. Artigo 5º. A suplente de vereadora que assumir a titularidade do cargo poderá ser escolhida para a Procuradora Especial da Mulher. Artigo 6º. A Procuradoria Especial da Mulher contará com todo o suporte institucional da Câmara Municipal. Artigo 7º. As ações da Procuradoria Especial da Mulher serão divulgadas pelos canais de comunicação social e institucional da Câmara. Artigo 8º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Assinado, então, pela vereadora Roberta Miller e pela vereadora Rosângela de Fátima Matiolewski. Mensagem justificativa. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, segue em anexo o projeto de resolução número 5/2025, o qual cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Ibirapuitã e da outras providências. Justifica-se o presente projeto de resolução número 5/2025 com o objetivo de criar a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito do Poder Legislativo Municipal, tendo como missão principal de zelar pelos direitos da mulher, bem como ajudar na fiscalização, controle e incentivo, criando mecanismos de empoderamento, em especial nas situações de desigualdade de gênero, prezando sempre pelo respeito à dignidade da pessoa humana e à diversidade em busca permanente pela universalização dos direitos humanos. O objetivo é combater todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres, representando as munícipes ibirapuitenses, recebendo denúncias de violência contra mulheres e encaminhando-os aos órgãos competentes. Ainda tem por objetivo de trabalho em favor da aprovação e criação de leis que venham a ampliar os direitos já conquistados. A Procuradoria Especial da Mulher ainda tem por objetivo cooperar com organismos para a implementação das políticas públicas para as mulheres, além de fomentar cursos, pesquisas, seminários e palestras sobre a violência e a discriminação contra a mulher, e também discute o papel da mulher na política, cada vez mais latente, mas que ainda sofre muito com o preconceito dentro do meio público. O trabalho é no formato de uma grande rede que envolve vários setores, necessitando de investimento e especialização do atendimento.
Considerando os motivos acima expostos, pedimos o apoio dos nobres edis para criar na Câmara de Vereadores a Procuradoria Especial da Mulher, somando forças à luta contra a violência sofrida diariamente pela mulher. Sendo que havia justificar, solicitamos urgência, reiterando vossa estima e consideração aos nobres colegas, contando com vossa compreensão e apoio. Assinado pelas autoras, então, Roberta e Rosângela. Seriam esses os projetos para apresentação. Como não temos vereadores inscritos na tribuna, passamos à ordem do dia. Doutor Valcir, temos projetos a serem votados? Sim, tínhamos 3, agora temos 4. E vamos iniciar pelo projeto que teve início de discussão na sessão passada e houve um pedido de vistas, então vamos a ele. Projeto de lei número 59, de 11 de março. Altera o artigo 4º, inciso 5º, e acrescenta o inciso 10º. Altera o artigo 5º, 7º e seus incisos 2, 3, 4 e 5, e artigo 71 da Lei 2.401/2019, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano das providências. Artigo 1º. Altere-se o inciso 5º do artigo 4º da Lei 2.401/2019 e acrescenta-se o inciso 10º, que passa a dispor com a seguinte redação. Então, o inciso 5º, faixa de edificação proibida, prevista no artigo 5º da Lei 67.6679, é o espaço reservado à implementação dos equipamentos públicos, compreendidos por um recuo de, no mínimo, 3 metros em lotes de meia quadra e, no mínimo, 2 metros em lotes de esquina, e a outra face com o mínimo de 3 metros, sendo os lotes localizados no centro da cidade isentos. Quer dizer, o que estiver no centro fica isento desses recuos nas esquinas. Entenderam? Artigo 10º, que está sendo incluído. Então, acrescenta a necessidade de infraestrutura básica, equipamentos urbanos, escoamento das águas pluviais, iluminação pública, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e via de circulação. Então, quer dizer, isso vai ser necessário, principalmente isso aqui voltado aos projetos de loteamento. As pessoas vão ter que ter os espaços para escoamento urbano, para equipamentos urbanos, escoamento de águas, então, da chuva, né, iluminação pública, estou repetindo. Né? Artigo 2º. Altere-se o artigo 5º da Lei 2.401/2019, que passa a dispor com a seguinte redação. Artigo 5º. Nos projetos de loteamento deverão ser observados os requisitos urbanísticos dispostos no artigo 4º da Lei 67.6679, exceto o inciso 2º da respectiva legislação. Então, aqui fala que nós temos que respeitar uma lei federal e excetua o inciso 2º. Artigo 3º. Altera-se o artigo 7º e incisos 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 2.401/2019, que passa a dispor com a seguinte redação. Artigo 7º. Os projetos de loteamento, para serem aprovados nos termos desta lei, deverão ser dotados dos seguintes requisitos a serem satisfeitos pelo loteador. O inciso 2º foi revogado. 3º, projeto da rede de distribuição de energia elétrica para todos os lotes e logradouros públicos, de acordo com as normas da empresa concessionária de energia elétrica. Esse projeto, pessoal, salvo engano da minha parte, ele não vinha sendo exigido. Então, a partir de agora, vai ter que ter nos loteamentos um projeto de toda a instalação. Né? Antes a gente era liberado, inclusive, se eu não me engano, no meu, o projeto de energia elétrica não foi exigido, porque é anterior a isso aqui. Então, me parece que é uma medida importante. 4º, projeto de rede de água para todos os lotes. 5º, projeto de escoamento das águas pluviais. Artigo 4º. Altere-se o artigo 71 da Lei 2.401/2019, que passa a dispor com a seguinte redação. Artigo 71. Após a conclusão das obras de infraestrutura básica determinadas no ato de aprovação do projeto e constando a abertura de todas as ruas, com colocação de meio-fio de pedra basalto ou concreto e pavimentação do leito das ruas públicas com pedra basalto ou outro material, previamente aprovado pela administração municipal, constatada a regularidade da documentação e das obras pela vistoria final, o Poder Executivo as receberá, mediante a expedição do termo de vistoria e recebimento de obras. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos aos loteamentos em andamento.
Vereador Maurício, o senhor havia pedido vistas, suas dúvidas foram sanadas? Boa noite, colega Roberta, demais vereadores. Boa noite, toda a equipe da casa. Boa noite, especial Gilson, visitante aí, seja bem-vindo. E boa noite a todo o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Sim, eu tinha pedido vistas que eu tinha que tirar algumas dúvidas, eu fui até a prefeitura e os engenheiros me esclareceram. Seria isso. Alguém gostaria de... Vereador José Vantuir? Doutor, só para... Que nem o loteamento sim, que nem o meu lá na barragem. Também tem que fazer calçamento e... Sim. Nesse agora. Pois é, mas daí vai complicar todos esses loteamentos aí. Vereador, não só agora, já era antes. O meu loteamento que já foi aprovado agora, digamos, há alguns anos, ele já tinha obrigatoriedade de calçamento, meio-fio, tudo isso, né? Até porque isso aqui é quase chovendo molhado, pessoal, porque a Lei 6766 é de 1979, a Lei dos Loteamentos. Tá? Na verdade, desde lá, todas as regras de loteamento já deveriam estar sendo observadas. Então, quando vem uma lei municipal, e essa aqui veio em 2019, ela vem para acrescentar requisitos àquela lei federal, né? E aqui ela vem para melhorar ainda mais esses requisitos. Então, a resposta, Tile, sim, tanto a sua quanto os projetos de REURB que forem aprovados, todos, em tese, deverão observar esses requisitos, pro bem do município, porque, do contrário, depois é o município que vai ter que bancar com o calçamento. Né? Maria, o seu não foi aprovado? O seu já foi aprovado? Como? O seu já foi aprovado? Já foi aprovado. Maria foi aprovado sem calçamento e sem... Não, foi aprovado com todas essas exigências. Eu me comprometi a fazer o calçamento. O projeto foi aprovado. Agora, a execução, eu tive aquele problema parado ali quando eu abri a rua, né? Mais alguém? Projeto em votação. Paulo Renato. Favorável. José Vantuir. Favorável. Cristiano. Favorável. João Valdir. Favorável. Fermino. Favorável. José Maurício. Favorável. João Carlos. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por todos. Próximo projeto, então, é do número 64/2025, que autoriza o Poder Executivo a realizar repasse financeiro ao Conselho de Segurança Pública Pró-Comunitário, CONSEPRO, e da outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a realizar repasse financeiro ao Conselho de Segurança Pública Pró-Comunitário, CONSEPRO, inscrito CNPJ, com finalidade de custear parcialmente as despesas da Brigada Militar estabelecido no âmbito do município, mediante celebração de convênio de termo de fomento. Parágrafo 1º. O repasse financeiro que trata esse artigo terá o valor total de R$ 16.000, podendo ser dividido e repassado em até 7 parcelas a contar de maio de 2025, de acordo com as possibilidades financeiras do município, na forma do termo de fomento a ser celebrado e em conformidade com a Lei nº 13.019/2014. Parágrafo 2º. Os saldos de valores desse repasse, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo, quando a utilização dos mesmos verificar-se-á em prazos menores que o mês. Verificar-se em prazos menores que um mês. Parágrafo 3º. As receitas financeiras oferidas na forma do parágrafo 2º serão obrigatoriamente computadas a crédito do repasse e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade descrito no artigo 2º, devendo constar do demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Artigo 2º. Os recursos serão destinados ao atendimento do serviço de manutenção e conservação da viatura da Brigada, manutenção da infraestrutura do prédio, quaisquer equipamentos da Brigada Militar, melhoramentos necessários na sede da Brigada e para atendimento da comunidade fora da sede e para a patrulha comunitária rural. Parágrafo 1º. Os recursos serão utilizados para disciplinar ações de segurança pública no âmbito do município a partir de prioridades elencadas pelo CONSEPRO, Poder Público Municipal e órgãos de segurança pública. Parágrafo 2º. Determina-se que os valores repassados sejam utilizados estritamente no objeto estabelecido no CAP, sob pena de cancelamento total do repasse e rescisão do termo de fomento. Artigo 3º. A concessão do repasse financeiro fica condicionada
ao atendimento pela entidade interessada dos requisitos estabelecidos pelo artigo 34, da Lei 13.019, de 2014. Parágrafo único. A título de contrapartida, ao Conselho beneficiado, através de seus membros, deverá, sempre que previamente convocado, participar de eventos, promoções, campanhas, levantamento de dados, censos, mobilizações e programas, entre outros, promovidos pelo Executivo Municipal nas diversas áreas de atuação pública, ainda zelar pelos redores das escolas municipais durante os períodos de aula, sob pena de cancelamento do repasse e rescisão do termo de fomento. Artigo 4º. A entidade beneficiada ficará obrigada a contar a contas dos recursos, a prestar contas de recursos recebidos da municipalidade na forma do artigo 77, 78 da Lei Federal número 4.320, até 30 dias após a realização do último repasse. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão por conta de dotação orçamentária própria. Projeto em discussão. Vereador José Vantuir. Doutor, quanto que era o valor do repasse antes? Eu não tenho essa informação em mãos agora, vereador. R$ 15.578, vereador. E daí esse repasse aí tá, porque a patrulha rural é a patrulha que vinha de Soledade, não era a mesma nossa. Sim. Esse repasse está junto com a patrulha rural também? Sim. Todos os anos foi desta forma, vereador, porque é o aumentou Concepro pouco. que faz a verificação de onde são colocados esses valores. Foi pouco aumento, né? 500, não deu 500 pila? Vereador Firmino. Então, boa noite a todos, boa noite, presidente, Roberta, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Antigamente, antes de ter o repasse conceito, faz muito tempo que a diretoria de comunidade era cobrado. O alvará na prefeitura, o tanto de litro de gasolina tinha no posto. Mas depois que nós começamos a aprovar o repasse, em contrapartida, não é mais cobrado. Né? No final do interior não precisa mais pagar o alvará. Né? E a gasolina que sempre era pago. Eu me lembro quando eu comecei a presidente do quebra dentro, tinha que tirar uma nota, deixar pago no posto e levar para esse. Não vi. Né? Então, depois tem essa contrapartida, que hoje é isento. Mais alguém? Projeto em votação. Paulo Renato. Favorável. José Vantuir. Favorável. Cristiano. Favorável. João Valdir. Favorável. Firmino. Favorável? José Maurício. Favorável. João Carlos. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por todos. Então, também apto à votação, projeto de lei 65/2025, o qual dispõe sobre o regime de uso do Parque Municipal de Eventos Alex e Boni Trilha e da outras providências. Esse projeto foi o projeto que foi objeto da audiência pública. Vocês gostariam que eu lesse novamente? Por favor. Então vamos a ele. Dispõe sobre o regime de uso do Parque Municipal de Eventos Alex e Boni Trilha e da outras providências. Capítulo 1º, disposições gerais. Artigo 1º. Essa lei estabelece normas para uso por terceiros do Parque Municipal de Eventos Alex e Boni Trilha. Artigo 2º. São objetivos dessa lei: 1. Integrar a comunidade ao patrimônio público, conservar e incrementar as instalações do patrimônio público, regularizar e ordenar a ocupação interna, compartilhar a administração do patrimônio público com os usuários. Artigo 3º. A autorização de uso será permitida conforme a oportunidade e conveniência da administração, considerando-se as seguintes diretrizes: 1. Disponibilidade do uso. 2. Conservação do patrimônio público. 3. Segurança das pessoas. 4. Características próprias do plano de uso apresentado. 5. Planejamento urbanístico. Parágrafo único. Fica vedada a transferência da autorização de uso a terceiros quando aprovado pelo Poder Público Municipal. Artigo 4º. Poderão requerer autorização de uso para eventos: 1. Entidades que visem atender demandas culturais, campeiras, folclóricas ou artísticas com sede no município de Ibirapuitã. 2. As entidades deverão estar em dia com suas obrigações legais. Artigo 5º. Compete ao usuário obter os alvarás e licenças necessários, bem como zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio de terceiros durante a utilização da área. Artigo 6º.
O usuário deverá observar as determinações da administração quanto à conservação, limpeza e destinação adequada de lixo e entulho. Artigo 7º. Para eventos com animais, será obrigatória a comprovação de sanidade animal. Parágrafo único. É proibida a permanência de animais destinados ao pastoreio dentro do parque, a fim de preservar o meio ambiente, a fauna e a flora local, garantindo a conservação da área e a segurança dos visitantes. Seção 1, perdão. Autorização de uso para a promoção de eventos. Artigo 8º. A autorização de uso para eventos abrangerá atividades: 1. Artísticas, campeiras, culturais, esportivas, folclóricas, religiosas ou turísticas. 2. Comerciais, industriais ou de prestação de serviço. 3. Espetáculos, eventos e exposições. Artigo 9º. As entidades interessadas deverão encaminhar requerimento ao chefe do Poder Executivo, que deliberará sobre a solicitação em até 30 dias. Artigo 10º. O Poder Executivo poderá permitir a cobrança de bilheteria e inscrições competitivas, conforme critérios da administração, em caso de parques e circos que venham se instalar em Ibirapuitã. Artigo 11. O promotor do evento será responsável por quaisquer danos que, por ocasião de sua realização, forem causados às instalações públicas, bem como a integridade física ao patrimônio de terceiros, além da observância: 1. Os equipamentos utilizados na promoção do evento deverão ser recolhidos pelo usuário no final do evento. 2. Encerrada a autorização de uso, o lixo final acumulado e segregado poderá ser recolhido pela administração ou a quem esta delegar, desde que este esteja em local previamente indicado, excetuada a obrigação do usuário por termo próprio, podendo haver a cobrança de uma taxa para tal serviço através da guia de recolhimento. 3. Poderá haver acompanhamentos ou fixação de barracas no Parque Municipal de Evento em local a ser decidido pelo permissionário, bem como venda ou consumo de bebidas, inclusive alcoólicas, devendo ser observadas as normas sanitárias vigentes, bem como deverá haver pleno zelo do permissionário com relação à segurança, inclusive com pedido à Brigada Militar, se for o caso, ou se for exigível. 4. A administração poderá vistoriar e fiscalizar o uso da área e suspender atividades em caso de irregularidade. 5. Eventuais danos ao patrimônio público causados pelo uso do Parque Municipal de Eventos deverão ser ressarcidos pelo solicitante por iniciativa própria ou por meio de guia de recolhimento a ser quitado na tesouraria do município, sempre no interesse da administração. 6. Desde que previamente acordado com a administração, poderá o solicitante permanecer nas dependências do Parque Municipal de Eventos, além do período para o qual for concedida a permissão para fins de convívio social. Artigo 12. O solicitante assinará um termo de responsabilidade por meio do qual assumirá o compromisso de zelar pelo patrimônio público, bem como tornar-se-á responsável pelo cumprimento das normas estipuladas nessa lei. Seção 2. Autorização de uso para edificação. Artigo 13. Será possibilitada às entidades que atendam demandas culturais, campeiras, folclóricas ou artísticas, com sede no município de Ibirapuitã, autorização para edificação dentro do Parque Municipal de Eventos Alex Bonitrilha. 14. A finalidade da edificação será exclusivamente para atividades culturais, campeiras, folclóricas e artísticas, visando a valorização da cultura local e o desenvolvimento de eventos dentro do parque. 15. A edificação deverá seguir padrões arquitetônicos definidos pela administração. 16. Não será permitida a edificação para habitação residencial ou ponto comercial fixo. A comercialização de produtos será permitida apenas em dias de evento, seguindo as normas do permissionário ou do poder público. Seção 3. Autorização de uso para aproveitamento da cancha de laço em atividade campeira. Artigo 17. O uso de gadaria será permitido exclusivamente dentro de rodeios ou eventos previamente autorizados por esta lei. Artigo 18. Atividade campeira também abrangerá o uso para treinamento ou atividade na cancha de laço, desde que este seja realizado apenas com um dispositivo mecânico. Artigo 19. A utilização do Parque Municipal para fins de treinamento na cancha de laço dar-se-á nos horários definidos em decreto posterior a esta lei. Capítulo 2. Disposições finais. Salvo caso de força maior, toda a comunidade terá acesso ao Parque Municipal de Eventos em horário previsto por decreto posterior a esta lei. 1. Quando o Parque Municipal de Eventos estiver cedido a alguma entidade para fins de evento, o horário ficará livre de acordo com a decisão do permissionário. Artigo 21. O Parque Municipal de Eventos contará com o responsável pela abertura e fechamento do local,
bem como pela sua manutenção e conservação. Artigo 22. É proibida a presença de animais soltos no parque. Todos os animais deverão estar sob supervisão de seus responsáveis e devidamente contidos, garantindo a segurança dos frequentadores e a preservação do espaço público. Artigo 22. É proibido o uso de equipamentos sonoros que perturbem o sossego público, sob pena de multa, salvo situações que haja evento oficial ou prevista por esta lei. Artigo 23. O uso do Parque Municipal de Eventos para fins não previstos nesta lei dependerá de avaliação da administração pública e da Secretaria de Cultura e Turismo. Artigo 24. Casos omissos nesta lei poderão ser resolvidos por decreto do Executivo Municipal. Artigo 25. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinado o Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Vereador Firmino. Nem foi falado essa lei, foi discutido aqui em audiência pública, né? A gurizada estava ansioso para que nós aprovássemos essa lei, né? Pessoal que gosta de andar a cavalo, nem o doutor falou ali, treinar, mas com cavalo mecânico, não pode ser com outros tipos de coisa. E nós já tínhamos aprovado o contrato com o zelador, depois que só não, o executivo não podia contratar o zelador sem não aprovar a lei. Então, agora, foi aprovada a lei. O zelador, agora só depende do Poder Executivo contratar alguém para começar a abrir, né? Não sei os dias ainda que vão determinar, mas acho que logo, logo vai começar. Se alguém? Paulo Renato. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao nosso público que nos assiste em redes sociais. Boa noite ao Gilson. Boa noite ao nosso pessoal da casa que nos auxiliam. Eu vejo o seguinte ali no artigo, acho que é 14, que cada entidade pode construir um quiosque, tipo assim. Eu vejo assim que nós estamos valorizando as nossas entidades, tanto o ICTG, tanto qualquer entidade que queira fazer parte, né, dos eventos, que queiram fazer tipo um bolo, um salame, um queijo, alguma coisa natural para vender ali, né? Nesses eventos é um jeito de trazer um pouco de recurso para essas entidades. Não seria só na Semana Farroupilha que faz os eventos, e sim todos os eventos municipais que o Parque de Rodeios nossos vai estar disponibilizando. Seria isso. Mais alguém, por favor? Projeto em votação. Paulo Renato. Favorável. José Vantuir. Favorável. Cristiano. Favorável. João Valdir. Favorável. Firmino. Favorável. José Maurício. Favorável. João Carlos. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por todos. Finalmente, então, quarto e último projeto apto à votação, projeto de lei 66/2025, altera a redação da lei número 2.894/2025. Artigo 1º. Fica alterada a carga horária e a remuneração do contrato do cargo de fonoaudiólogo, já autorizado pela lei 2.894/2025, para 40 horas semanais, com remuneração de R$ 5.278,24 mensais, deduzidos os encargos. Artigo 2º. As despesas serão por conta das dotações orçamentárias próprias. E artigo 4º. Essa lei entra em vigor a data de sua publicação, com efeitos retroativos a 7 de abril de 2025. Na mensagem justificativa, nós temos o seguinte: na oportunidade de cumprimentamos Vossas Excelências, em anexo enviamos projeto de lei solicitando autorização legislativa para a alteração da carga horária do contrato da fonoaudióloga que está prestando serviço ao município. Justifica-se para melhor atendimento e continuidade das atividades junto às crianças, a melhor forma é a ampliação de mais 20 horas da mesma profissional que já atende junto à municipalidade. E a profissional já está habituada à rotina da escola das crianças. O aumento da carga desta profissional é para dar continuidade aos atendimentos a demandas de crianças com dificuldades de comunicação e com distúrbios de fala, voz, audição e linguagem, melhorando assim o rendimento pessoal, familiar e escolar. Projeto em discussão. Projeto em votação. Paulo Renato. Favorável. José Vantuir. Favorável. Cristiano. Favorável. João Valdir. Favorável. Firmino. Favorável. José Maurício. Favorável. João Carlos. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por todos. Seriam esses. Por favor, espaço das comunicações parlamentares. Um vereador. Vereador José Vantuir. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à nossa equipe da casa. E uma boa noite especial também a todos que nos acompanham e nos assistem através das redes sociais.
Colegas vereadores, entrei em contato com o assessor do governo do estado, Matheus Vespe, e o Josil, falando sobre o recapeamento do nosso asfalto. Então, eles foram falar com o chefe do DAR lá em Porto Alegre, e ele disse que vai sair. Esse recapeamento vai sair, que a possibilidade desse asfalto também dar continuidade até Nicolau Vergueiro, mas ia fazer uma recapagem, um tapa-buraco ali porque estava muito ruim o asfalto, mas garantiu também que é a última recapagem, que daí vai fazer que estão trabalhando para fazer o recapeamento desse asfalto. Também abriu um edital através do governo do estado de R$50 mil para a cultura de Ibirapuitã. Isso pode ser para a parte artística. Então, espero que amanhã eu vou passar o edital ali na prefeitura para que eles façam o projeto. Isso pode ser contratação de bandas para se fazer a Ibirafest e a Ibirafest. Esse dinheiro pode ser para contratação de bandas. Entra nessa parte também, como comunicação. Então, mais uma parte boa que o município pode ter uma economia aí sabe quando sai essas Ibirafest aí, sempre tem as despesas, né? Então abriu mais esse edital de R$50 mil para a Secretaria da Cultura de Ibirapuitã. Municípios de 10 mil habitantes para baixo é 50 mil, de 10 para cima é 100 mil, de 50 mil é 150 e acima de 100 mil até 200 mil. Então, como Ibirapuitã é menos de 10, vai ser contemplado com R$50 mil. É isso, muito obrigado pelo espaço. Vereador, eu lhe indico, se possível, que o senhor vá direto na Secretaria de Cultura conversar com a secretária Josiane. Ela é uma pessoa extremamente acessível para se trabalhar e é um projeto muito bom. Tá? Eu acho que tem que ir atrás, sim. Acredito muito no potencial desses projetos e na economia para a cultura do município de Ibirapuitã, porque tudo que vir que seja para beneficiar a nossa comunidade é sempre bem-vindo, independente de partido político. Nós estamos aqui justamente para isso, para trabalhar para todos. Com certeza, eu vou passar para ela amanhã. Vereadora Rosângela. Boa noite à nossa presidente Roberta, aos colegas vereadores, à equipe da casa, ao Gilson, e boa noite especial a toda a nossa comunidade ibirapuitense que nos assiste através das redes sociais. Primeiramente, eu queria colocar sobre o curso que estivemos eu e a presidente e a secretária adjunto em Brasília, fazendo um curso onde teve a participação de mais de 7 mil participantes, entre vereadores, assessores, secretários adjuntos, até mesmo prefeitos estavam presentes. Foi um curso muito bom, onde a gente tem conhecimento, aprendizado, se prepara melhor para desempenhar o nosso papel como vereador no nosso município. Eu queria agradecer a senhora presidente por oportunizar de nós irmos buscar esse conhecimento. Assim, eu acredito que nós vamos estar mais preparados para desempenhar o nosso papel como vereador. Eu pude perceber nesses encontros que tinha muita participação de vereadores de primeiro mandato. Então, se nós, que estamos principalmente de primeiro mandato, não participarmos desses cursos, ter esses conhecimentos, não tem como nós não sabermos certo o papel do vereador, enfim, todas as informações que a gente teve, posso dizer que foi muito bom, foi muito proveitoso e com certeza, não só a mim, mas quem fizer dos colegas, que a presidente está proporcionando a todos os colegas,
esses cursos, esses conhecimentos, para nós sabermos e termos mais informações e pudermos fazer um ótimo trabalho como vereadores para o nosso município. Diante disso também, eu quero fazer um ofício ao deputado Darley, solicitando um recurso que ele está direcionando ao esporte, referente às quadras society. A gente sabe que o nosso município temos um público bem elevado que gosta do esporte, e sem isso ainda a gente sabe que, tendo esse espaço de lazer, crianças, jovens, adolescentes, enfim, quem gosta do esporte, poder praticar, ter esse espaço de lazer, e no nosso município ainda não temos. Temos conhecimento que os nossos municípios vizinhos, Tio Hugo tem mais de 3 dessas quadras, Nicolau está construindo. Então, buscando informações, nós podemos também solicitar esse valor, que seria de 150 mil, para a construção dessa quadra em nosso município. Também quero fazer uma indicação para o executivo referente ao ginásio do bairro Horizonte. Sabemos que as obras de finalização estão sendo concluídas. Felizmente, vamos poder inaugurar o nosso ginásio. Estamos muito felizes por isso. Acompanhamos desde que se começou essa obra importantíssima em nosso município, em nosso bairro. Eu gostaria de pedir que, se fosse possível, antes da inauguração do ginásio, se o executivo pudesse realizar o fácil acesso ali através do calçamento na frente do ginásio, para que as pessoas pudessem chegar lá já antes da inauguração, né? Tivesse pronto, porque os jogadores que vão até lá têm que passar por um grande espaço ali de terra, de barro. E isso, então, eu acho que prejudicaria, no caso de entrarem com o tênis ou o calçado com barro na quadra, já começa já a prejudicar o espaço, né? Então, se possível, que o executivo pudesse realizar esse calçamento ali, para que tivesse essa facilidade de acesso ao ginásio do bairro Horizonte. Seria isso que eu teria para hoje e agradeço o espaço. Mais algum vereador? Com a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia de hoje.